Prepare-se, caro espectador, para adentrar um território vasto, complexo, cheio de contradições, bilhões de pessoas e algumas dezenas de problemas geopolíticos. Sim, estamos falando dela. A China. Se ajeita na cadeira, segura essa informação, porque hoje você vai sair daqui um pouco mais culto, e talvez um pouco mais indignado também. Vamos destrinchar os aspectos naturais, humanos, econômicos e políticos desse belo e controverso pedaço do planeta chamado China. Afinal, se existe um país que faz questão de ser notícia, é ela. Mas antes, aquele recado padrão que você já decorou de tanto ouvir em vídeos: se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, de preferência sem xingar, porque isso ajuda a alimentar este humilde criador de conteúdo, que, diferente da China, não vive de superávites comerciais, mas de algoritmos. Então bora lá. Quem é você, China? Quando a gente fala de China, não estamos falando daquela louça fina que quebra fácil, não. Estamos falando de uma potência geopolítica, econômica, militar, e sim, também uma potência em poluir. Rivalizando diretamente com Estados Unidos e Rússia, Dona China ostenta. Marca de seleção, a maior produção industrial do planeta. Marca de seleção, a maior população mundial, 1,4 bilhão, mas parece que tem mais. Marca de seleção, uma das maiores reservas de carvão mineral do mundo. Marca de seleção, uma das líderes na corrida do 5G, da inteligência artificial, claro, na horrorosa guerra comercial com os Estados Unidos. E como bônus, também está no pódio dos países mais poluentes. Parabéns, China, aplausos de pé e tossindo. Aspectos naturais, a geografia nem tão fofinha assim. Vamos entender a geografia da China, esse tabuleiro de War em tamanho real. Dividimos em 6 regiões porque, convenhamos, se não dividir, não dá nem para começar. Xinjiang, ou o deserto e os problemas. Sabe aquele vizinho que vive pedindo para você não se meter na vida dele? É essa região. Xinjiang é um baita deserto, lar do deserto de Gobi, e também de uma minoria étnica chamada Uigur, que, spoiler, não vive exatamente em paz com o governo central. Aliás, quando falamos em China, falamos também em denúncias internacionais de campos de reeducação, ou, chamando pelo nome correto, campos de concentração para uigures. Tudo muito democrático, claro, na visão de Pequim. Porque a China não larga o osso? Simples, aqui tem petróleo. E numa economia que respira carvão, petróleo e trabalho pesado, você acha que eles vão largar essa mão? Sonha. Tibete, ou o telhado do mundo e o barraco também. Sim, o Tibete. Lar do Dalai Lama, ou ex-lar, porque ele mesmo já entendeu que não dava para ficar por lá. Região tomada por dobramentos modernos, mais especificamente o Himalaia, a coisa mais montanhosa, inóspita e espiritualmente fotogênica que você vai encontrar no mapa. Claro, não podia faltar a treta. Além de querer autonomia há décadas, o Tibete também está envolvido numa disputa nada amigável pela região da Caxemira, junto com Índia e Paquistão, que, por sinal, discutem ali na base da diplomacia nuclear. Por que tanto interesse? Além das montanhas, tem água. Muita água. O Tibete é tipo a caixa d'água da Ásia. Vários rios nascem dali, incluindo o Yangtze, Rio Azul, e o Mekong. E, adivinha? Água vale mais que petróleo nesse século. Manchúria, ou o carvão que move o apocalipse. Sabe aquele parente que ninguém lembra, até descobrir que ele tem um sítio cheio de ouro? Pois é. Essa é a Manchúria. Região Nordeste, lotada de carvão mineral. E não qualquer carvão, estamos falando de hulha, carvão coqueificável, aquele bonitão usado na indústria pesada. E olha que interessante. Foi justamente por causa desse carvão que os japoneses invadiram a Manchúria no século XIX. Por quê? Porque o Japão não tem nada em matéria-prima. Nem carvão, nem petróleo, nem paciência. Mas, claro, queimar carvão tem seu preço. A China se tornou uma referência mundial em poluição. Tanto que, durante as Olimpíadas de Pequim em 2008, tiveram que literalmente parar fábricas, carros, pessoas respirando, só para tentar enxergar o céu. As planícies orientais, onde a China realmente acontece. A China é como aquele apartamento gigantesco em que todo mundo só mora no mesmo cômodo. Olha só, 90% da população vive amontoada no leste do país, enquanto a metade oeste,
cheia de desertos, montanhas e minorias querendo independência, tem uma densidade populacional digna do Saara. As planícies são divididas conforme os rios. Marca de seleção: planície do Rio Amarelo. Por que amarelo? Porque ele nasce no deserto, carrega sedimentos, principalmente enxofre, e fica parecendo uma sopa de barro com corante amarelo. Nojento? Talvez. Fértil? Muito. O solo de Lois é um dos mais produtivos do mundo, ótimo para plantar trigo, milho, soja. Aí você pensa, mas se o solo é tão fértil, por que eles compram soja do Brasil? A resposta é uma das coisas mais geniais e cruéis do capitalismo moderno: água virtual. Sim, eles compram nossa soja, não pela soja, mas pela água que gastamos para produzi-la. Porque, convenhamos, gastar água lá para plantar é coisa de amador. Deixa os brasileiros gastarem. Marca de seleção: planície do Rio Azul. E aqui nasce aquele rio bonito, elegante, fino, que desce do Himalaia e vai serpenteando até o leste. A diferença? É um rio de planalto, com correnteza forte, cheio de quedas d'água. E o que você faz com um rio assim? Uma hidrelétrica, é claro. Mas não qualquer hidrelétrica. A China fez questão de construir a maior hidrelétrica do mundo, 3 Gargantas. Sim, é maior que Itaipu. Mais cara, mais concreta, mais polêmica. Mas adivinha? Ainda perde para Itaipu em geração de energia. Quem diria, hein? Brasil 1x0 China nessa. Marca de seleção: planície do Rio Vermelho, ou Xijian. Aqui, o que interessa é a influência climática das monções, que trazem aquele calor úmido, insuportável, perfeito para plantar arroz. E, não por acaso, aqui se concentra boa parte da produção de arroz que abastece não só a China, mas boa parte da Ásia. Sabe aquele sushizinho, aquele rolinho primavera? Pois é, agradeça as monções. Sem elas, a Ásia estaria comendo, bem, provavelmente menos. Resumo para quem pulou até aqui: eu te conheço. Marca de seleção: no oeste, deserto, montanha, problema diplomático e etnias querendo sumir do mapa da China. Marca de seleção: no leste, planícies férteis, rios gigantes, poluição, indústrias, 90% da população e uma luta diária para respirar. E assim segue a China, crescendo, poluindo, brigando, construindo, comprando nossa soja e se equilibrando entre o capitalismo que finge que não é e o socialismo que já não é faz tempo. Nos confins do planeta Terra, existe um fenômeno climático que parece saído diretamente de um roteiro de drama natural: as monções. Sim, senhoras e senhores, preparem-se para entender como o simples ato de o sol bater no lugar errado na hora errada pode transformar continentes em piscinas sazonais, ou em desertos inóspitos. Bem-vindos ao Sudeste Asiático. Começamos pelo básico: clima de montanha. Assim, aquela simpática condição climática que não se limita à China, por mais que ela goste de bancar a protagonista. Europa, costa oeste dos Estados Unidos, qualquer lugar com dobramentos modernos e altitude acima de 500 metros, o que, honestamente, para a geografia, já é considerado estar nas nuvens. Resultado? Frio. Muito frio. Não porque a Terra é cruel, mas porque quanto mais alto você sobe, mais o calor decide te abandonar. Descemos então do topo das montanhas para o planalto chinês. Aqui reina o clima temperado, aquele que tem a decência de apresentar as 4 estações bem definidas. Outono, folhas caindo. Primavera, flores explodindo por todos os lados. Verão, aquece até o espírito. E o inverno? Bem, o inverno congela qualquer ilusão de calor. Mas se você achou que isso era tudo, sinto informar: a Mãe Natureza ainda guarda um espetáculo particular chamado clima subtropical de monções. Sim, ele mesmo. Esse que você só lembra quando o noticiário abre com imagens de cidades submersas na Índia ou na China. Mas, calma. Antes de entender o que são as tais monções, vamos fazer aquele clássico exercício de desligar as luzes, ou a esperança, e prestar atenção. Anota aí, ou tira print, porque sua memória não vai dar conta. Monções. Nome bonito, elegante, quase poético. Mas, na prática, são ventos sazonais do Sudeste Asiático. Isso mesmo, vento. Só que não qualquer vento. Um vento com crise de identidade que no verão traz uma tempestade bíblica e no inverno vira aquele sopro seco,
frio e meio passivo-agressivo. Sazonal, aliás, é uma palavra charmosa para dizer que funciona quando dá na telha da estação. A dengue, por exemplo, também é sazonal, um presente que o verão oferece com mais empenho do que gostaríamos. Imagine agora um mapa da Ásia, versão rabiscada, claro, porque realismo aqui é opcional. No topo, um continente gigante. Embaixo, o Oceano Índico, olhando tudo com aquele ar de não me meto, só observo. Chegou o verão. O sol, sádico como sempre, começa a despejar calor no continente. E adivinha quem esquenta mais rápido? Isso mesmo, o solo. Porque areia, pedra, concreto, tudo isso tem calor específico baixíssimo, ou seja, aquece rápido e esfria mais rápido ainda. A famosa vingança da natureza contra os desavisados. Sabe aquela cena de filme em que você pisa na areia da praia, tira o chinelo e imediatamente começa a dançar como se estivesse em brasas? Pois é, isso é física, bebê. Enquanto isso, o oceano segue lá, de boas, demorando para esquentar. E de noite? Vira o jogo. A areia gela, e a água do mar fica morna, te abraçando como se dissesse, vem, que agora sou eu que tô quentinho. Esse pequeno espetáculo de sadismo térmico gera um desequilíbrio atmosférico. O continente vira uma imensa zona de baixa pressão, leia-se, ar quente subindo desesperadamente. Já o oceano, frio e mais contido, vira uma zona de alta pressão. E aqui entra o segredo mais mal guardado da climatologia: a atmosfera odeia desequilíbrios. Se tem muito ar concentrado num lugar e pouco no outro, ela dá um jeito de empurrar de um pro outro. O vento, meus caros, é só o planeta tentando resolver suas tretas internas. Simples assim. O ar do oceano, aquele ar úmido, pesado e carregado de promessas, sai da alta pressão e vai correndo pro continente, onde tá tudo rarefeito, seco e implorando por companhia. Esse sopro colossal é a famosa monção de verão, responsável por fazer do Sudeste Asiático a região mais molhada do planeta. Tipo, chove tanto que até o peixe pede guarda-chuva. E se você estiver vendo esse documentário em junho ou julho, experimente fazer um teste. Abra um portal de notícias e procure por enchente Índia. Eu te garanto, não vai faltar material. Tem mais água lá do que na sua caixa d'água depois de 3 meses de racionamento. Mas como se não bastasse, ainda tem o Himalaia. Sim, ele mesmo. O maior paredão do mundo, com 8.000 metros de altitude, posicionado estrategicamente para dizer, aqui não, queridinha. A umidade vinda do oceano bate de frente com ele, sobe, se condensa, pá. Chuva. Muita chuva. Tanta chuva que a floresta fica parecendo um aquário. Isso se chama chuva orográfica, ou, se quiser glamourizar, chuva de relevo. Mas o vento, coitado, até consegue passar. Só que a umidade fica toda do lado de cá. Do outro lado? Bem-vindos ao deserto de Gobi, onde o vento chega seco, triste e sem esperança. Esse lado seco e deprimido do relevo recebe até um nome fofo: sotavento, basicamente, o lado que leva-o fora da umidade. Já o lado feliz, onde a chuva rola solta, é chamado de barlavento. Quer decorar? Faz assim: sotavento, sota ao vento. Barlavento, barra o vento. Pronto. Nunca mais erra. E no inverno? A natureza, que é bipolar por excelência, simplesmente inverte o roteiro. O continente, agora congelando, vira uma imensa zona de alta pressão. O oceano, mais quentinho, vira uma zona de baixa pressão. Resultado: o vento vai do continente seco pro oceano, levando com ele só poeira e promessas não cumpridas. E como é seco, ninguém nem se importa muito com as monções de inverno. Por fim, se você acha que tudo isso é só papo de clima, sinto informar que não. Isso molda a vida de bilhões de pessoas. Sim, bilhões. Porque a China, aquele humilde país, abriga 1,4 bilhão de almas, praticamente 1/5 da humanidade. E se somarmos a Índia, já estamos falando de 1/3 da população mundial entupido num pedacinho de mapa. Aliás, pense nisso. Se você jogasse toda a humanidade dentro de um liquidificador estatístico, apertasse o botão mexer e tirasse uma colherada, a chance de sair um chinês ou um indiano é de 1 em 3. Bem-vindo ao Sudeste Asiático. Bem-vindo ao caos organizado que só a geografia consegue oferecer.
Na intrincada tapeçaria da sociedade chinesa, existe um fio bem apertado, que estrangula mais do que costura. A figura masculina, claro, muito mais simbólica, muito mais valorizada, para não dizer endeusada, que a figura feminina. E o que estava rolando? Simples, um genocídio silencioso. Só que de bebês. Meninas, especificamente. Recém-nascidas que tinham dois destinos prováveis, ou o abandono ou a morte antes mesmo de ganharem um nome. Afinal, sejamos sinceros, na lógica torta da época, melhor apostar em um filho homem, aquele que carregaria o nome da família, teria acesso aos melhores empregos, claro, seria menos massacrado pela própria sociedade. Mas eis que o Estado chinês, aquele tiozão intrometido e meio controlador, percebe a carnificina demográfica, nos anos 90, resolve, digamos, dar uma calibrada na famigerada política do filho único. Agora, funciona assim: teve um filho homem? Parabéns, missão cumprida. Teve uma menina? Bom, azar, mas um azar com asterisco. O Estado, magnânimo, te permite uma segunda tentativa. Se vier outro homem, festa. Se vier outra menina, bem, o problema é inteiramente seu. A loteria genética tem suas regras. E claro, se vierem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, tá liberado, sem imposto, sem multa, sem dedo apontando. Porque, veja bem, se o acaso te trollou, a culpa não é sua. E sim, tem quem ache isso brilhante. Inclusive, alguns diriam que o Brasil bem que poderia importar uma versão desse modelo. Mas não se enganem. Isso não vem do nada. É fruto de uma ideologia conhecida como neomalthusianismo, aquela crença simpática que basicamente te diz: sabe por que você é pobre? Porque você teve filhos demais, seu irresponsável. Solução? Controle populacional rígido. O Estado metendo o bedelho até no seu quarto. Agora, estavam certos? Obviamente não. E se alguém acha que sim, sugiro terapia. Porque, convenhamos, uma taxa alta de natalidade, se bem administrada, pode ser uma bênção econômica. Mais mão de obra, mais mercado consumidor, mais desenvolvimento. A própria China deve boa parte do seu milagre econômico a isso, a quantidade absurda de gente disponível para trabalhar, comprar e produzir. Até o Brasil, com todos os seus defeitos, ainda atrai investimento internacional simplesmente porque tem gente pra caramba. Mas eis que surge um problema. Veja se você acompanha esse raciocínio brilhante. Lá nos anos 70, tinha muito adulto, certo? Hoje, esses adultos são, exatamente, idosos. Montanhas de idosos. Enquanto isso, a geração nascida sob a política do filho único é proporcionalmente pequena. Ou seja, mais velhos, menos jovens para trabalhar. Probleminha, né? Aliás, probleminha é bondade minha. Isso hoje estoura na Previdência chinesa, numa crise social que eles tentam resolver como? Ora, da melhor forma possível, obrigando as pessoas a terem no mínimo 2 filhos. É isso mesmo que você ouviu. A política do filho único foi pro ralo, e agora entra em cena a política do por favor, tenham pelo menos 2, senão a conta não fecha. Liberdade? Isso é coisa de ocidental mimado. E claro, o Estado chinês não perde a chance de controlar o jogo, inclusive quando falamos de etnias. A China tem basicamente 3 grupos majoritários: os Han, que são quase 95% da população, e que, honestamente, o governo ama de paixão, os tibetanos, uns 2%, ignorados com classe, e os uigures, que são muçulmanos e representam os 3%, estes, o Estado não apenas ignora, como faz questão de manter em campos de reeducação. Sim, isso mesmo. Porque, segundo Pequim, qualquer ideia separatista precisa ser esmagada com carinho e um pouco de tortura. Aliás, o controle é tão absurdo que, veja você, apesar da China ser um país continental, que pela lógica natural deveria ter uns 5 fusos horários, o que o governo fez? Escolheu ter apenas um. Isso mesmo. O país inteiro vive no horário de Pequim. O que significa que, em algumas regiões, o sol simplesmente nasce, lá pelas 13 horas. Por quê, né? Sol é overrated. E claro, esse controle todo não é apenas territorial. A internet? Uma miragem. O que existe é uma intranet, completamente monitorada. Google? Nunca ouviram falar. YouTube?
Sonho proibido. Liberdade de expressão? Aqui não, querido. Apesar de tudo isso, a China cresce. E cresce muito. A classe média está explodindo. Aquele cidadão que antes mal sonhava em sair do vilarejo, agora parcela uma viagem em 12 vezes, compra um iPhone, versão chinesa, claro, e tira selfie na Torre Eiffel. Quer dizer, desde que o governo permita. Mas, aí surge a pergunta que tira o sono dos burocratas de Pequim: até quando? Porque quanto mais essa classe média cresce, mais ela descobre que o mundo fora da bolha censurada é bem mais livre. E quando esse povo começar a se perguntar por que raios eu não posso postar um meme zoando o governo, como fica? Será que o Partido Comunista vai conseguir segurar esse tsunami? Por enquanto, o equilíbrio é tênue. De um lado, globalização, viagens, consumo e sonhos. Do outro, censura, controle e ditadura. Uma balança que, mais cedo ou mais tarde, vai pender. Para que lado? Bem, isso nem o narrador da Discovery sabe responder. No coração da Ásia, um embate geopolítico digno de novela mexicana, ou melhor, de uma minissérie da Discovery, se desenrola há décadas. De um lado, a gigantesca China, com seu jeitinho nada sutil de dizer isso é meu. Do outro, uma ilha teimosa, chamada Taiwan, que insiste em dizer: desculpa aí, mas eu cresci, virei potência, sou independente e não devo satisfação. Taiwan, um dos famosos tigres asiáticos, cresceu bonito e forte com aquela receita que deixa qualquer comunista ortodoxo de cabelo em pé: capitalismo na veia, indústria estrangeira a rodo, dinheiro americano do Plano Colombo e uma economia que hoje faz inveja a muito país grande. Resultado? Virou referência em tecnologia, indústria e desenvolvimento econômico. Só que, claro, Pequim não achou isso nem um pouco fofo. Para a China, Taiwan não passa de uma ilha rebelde, um filho adolescente metido a independente que, na cabeça dos chineses, deveria, sim, voltar para casa, colocar o chinelo e calar a boca. E para garantir que isso aconteça, Pequim faz questão de pressionar qualquer país que ouse bater papo, fazer negócio ou até dar bom dia para Taiwan. Imagina a cena: a China liga pro Brasil. Alô, Brasil? Então, fiquei sabendo que você tá conversando com Taiwan, né? Achei engraçado. Engraçado porque, assim, se você continuar, eu paro de comprar soja, carne, minério, sua cachaça e até seus memes. Tá bom pra você? E o Brasil, que ama uma democracia, até gostaria de dar aquela força pra ilha, mas também não é bobo. Afinal, a China não é só um parceiro comercial, é o parceiro comercial. A decisão é simples: ou você dança conforme a música de Pequim, ou fica sem vender nenhum grão de feijão. A pressão é tão grande que Taiwan vive hoje respirando por aparelhos diplomáticos, sufocado por sanções, boicotes e aquele olhar julgador da mãe China que não aceita um filho rebelde no almoço de domingo. E antes que você ache que isso é novidade, não é, Macau e Hong Kong já passaram por esse aperto. Voltaram oficialmente para o controle chinês, com aquela velha promessa de um país, dois sistemas. Tradução livre: a gente promete democracia, mas entrega, surpresa. Funciona assim: a China fala, com aquele sorriso no rosto: olha, vocês podem até brincar de democracia, desde que seja uma democracia bem parecida com uma ditadura, sabe? Só para garantir que ninguém se empolgue demais. Agora, pausa para entender o plot twist dessa história. A própria China, a mesma que hoje veste ternos Armani e é dona de meio planeta, já foi uma China comunista raiz, pura e dura. Sob comando de Mao Tse-tung, aquele moço simpático que, digamos, não era muito fã da liberdade, a China resolveu fazer um experimento social no modo hard. A ideia? Socializar os meios de produção. Não, isso não significa que você não pode ter sua casa, seu carro ou sua bola de futebol. Isso significa que você não pode ter uma fábrica, uma fazenda, um colégio, uma padaria. Enfim, qualquer coisa que gere dinheiro de verdade. Isso, meu caro, pertence ao Estado. E, claro, todo mundo virou funcionário público. Literalmente. Porque se tudo é do Estado, então, parabéns, você agora trabalha para o Estado. Mas calma, parece bonitinho na teoria, na prática, não é bem assim. Imagine essa cena digna de sitcom: a lâmpada da Cacau Show queima. Na lógica capitalista, o funcionário fala com o gerente troca a lâmpada no dia seguinte, afinal,
tempo é dinheiro. Agora na lógica socialista, bom, alguém abre um protocolo, envia para o Ministério das Lâmpadas Queimadas, que abre uma licitação, que é analisada por uma comissão, que define quem vai fornecer a lâmpada. Resultado: 3 meses depois, a loja continua no escuro. Mas não para por aí. Tem mais. Já que todo mundo tem emprego garantido, aquele funcionário que antes se matava de trabalhar para ganhar bônus agora acorda e pensa: se eu produzir 1 ou 10, meu salário é o mesmo, então, hoje eu vou só tomar um cafezinho. Soiler, produtividade despenca mais rápido que ação na bolsa depois de um tweet polêmico. E a União Soviética que o diga, aquele monstrão burocrático que afundou sob o peso dos próprios papéis carimbados. Mao olhou para aquilo e pensou: acho que isso não vai prestar por aqui. E foi assim que nasceu a gloriosa Revolução Cultural. Uma mistura de lavagem cerebral, idolatria compulsiva e, claro, censura, muita censura. Livros proibidos, imprensa silenciada, pensamento crítico, cancelados. E para garantir que ninguém saísse da linha, uma pitadinha de violência estatal. Não gostou? Pois, o problema é seu, e da sua família, dos seus vizinhos e dos seus bisnetos. E claro, como todo bom líder autoritário, Mao virou praticamente onipresente. Tá na nota, tá no quadro, tá na parede, tá na sua cabeça. Afinal, se o líder tá em todo lugar, ele nunca erra. Nunca. Aí você me pergunta, deu certo? Depende. Economicamente, vou te contar, funcionou até bem. A China virou a fábrica do mundo. Mão de obra barata, disciplinada, cereja do bolo, que não faz greve. Um sonho molhado de qualquer empresário global. Agora, socialmente? Se você acha que matar entre 50 e 70 milhões de pessoas para forçar uma ideia é dar certo, então, parabéns, você e Mao têm valores parecidos. Mas convenhamos, se para gerar crescimento econômico você precisa queimar livros, calar bocas e apagar milhões de vidas, talvez, só talvez, tem alguma coisa muito errada nesse modelo. E assim termina, ou melhor, começa, a era Mao Tse-tung. Uma era onde o lema era simples: pense como eu, haja como eu, ou desapareça. O shampoo, quer dizer, Mao Tse-tung. Sim, ele mesmo. Morreu. Bateu as botas. Partiu dessa para melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista. E olha, não foram poucos os que comemoraram. Afinal, não dá para dizer que o moço foi exatamente uma alma caridosa, né? Mas, justiça seja feita, Mao foi um figurão politicamente. Importante pra caramba. Economicamente? Nem tanto. Deixou um pepino do tamanho da Grande Muralha para resolver. E quem herdou esse abacaxi? Ele, Deng Xiaoping, o tio Deng, pros íntimos. Tio Deng, diferentemente de seu antecessor, tinha uma filosofia, digamos, um pouco mais prática. Moderninha até. Enquanto Mao era aquele tio ranzinza do churrasco, Deng era o parente que chega e fala: gente, bora organizar essa bagunça. E assim, nosso protagonista olhou pro país, olhou pro povo, olhou pro vazio da conta bancária nacional e pensou: acho que tá na hora de mudar essa brincadeira. Para quem não lembra, a China na época até tentou colar com a União Soviética, fazer aquele rolê socialista em conjunto, mas tretaram. Por quê, né? Orgulho é coisa séria. Resultado? A China falou: beleza, então eu faço meu próprio socialismo. Com jogos de azar e mulheres. Quer dizer, quase isso. Com Mao no caixão e o Partido Comunista precisando urgentemente de um GPS econômico, Deng assume, pasmem, ele não quis saber se a economia era socialista, capitalista ou intergaláctica. O lema dele? Não importa se o gato é branco ou preto. O que importa é que ele casse o rato. Sim, uma metáfora felina para explicar que o nome do sistema pouco importa. O que vale é botar dinheiro na conta e comida na mesa. Se é socialismo, capitalismo ou feitiçaria, dane-se. E então surgem as 4 modernizações, a Carta de Alforria Econômica da China. Mas a joia da coroa? As zonas econômicas especiais. E aqui, meus caros, atenção, não confunda com a ZE do Brasil, aquela que protege nossas águas e nosso pré-sal. A da China não tem nada a ver com o oceano, é sobre grana, indústria, claro, mão de obra barata. Deng percebeu o óbvio: temos 1 bilhão de pessoas, salário que é quase voluntariado, e ninguém quer investir aqui?
Mas por quê, meu Deus? A solução? Abrir umas faixinhas no litoral para gringo encher de fábrica. E olha, foi tiro e queda. As empresas correram para lá igual criança na Black Friday. Afinal, onde mais no mundo você ia encontrar mão de obra barata? Marca de seleção. Zero fiscalização ambiental? Marca de seleção. Imposto que até parece piada. Marca de seleção. Localização top, colada no Oceano Pacífico? Marca de seleção. Se instalar na China virou quase um cheat code do capitalismo global. Enquanto isso, o trabalhador chinês montava tênis da Nike, mas usava o Nike. Fabricava iPhone, mas o celular dele era aquele de lanterna. Por quê? Porque, no começo, as zonas especiais eram tipo drive-thru. Tudo que se produzia ali ia direto para exportação. Nada, absolutamente nada, pro mercado interno. Mas, adivinhem? Deu certo. Muito certo. A China começou a crescer igual fermento vencido, 7%, 8% ao ano. A década de 80 virou praticamente a adolescência rebelde da economia chinesa, crescendo descontroladamente, desafiando todas as regras. Só que aí o Deng olhou pro país e pensou: pera, tem 1 bilhão de pessoas aqui, e metade nem consome nada. Tá errado isso. E boom! Na década de 90, liberaram geral. A abertura do mercado interno começou. E foi um frenesi. Se você produzisse qualquer coisa, vendia na China. Fralda geriátrica? Vende. Chupeta? Vende. Cigarro? Vende mais ainda. Para vocês terem ideia, a Marlboro vendia 30 a 40 milhões de maços por dia na China dos anos 90. Sim, você ouviu certo, por dia. Aí veio o ápice, os anos 2000. A China virou oficialmente a oficina do mundo. E claro, isso puxou os BRICS e uma galera de países emergentes. Por quê? Porque o Ocidente, quebrado desde a crise do petróleo de 73, não sabia mais o que fazer. O neoliberalismo veio cortando tudo, gasto público, direitos, alegria, e o mundo olhou para a China e falou: salva nós. E salvou, mas não de graça. Por quê? Convenhamos, se você concentra toda a produção industrial do planeta num país, esse país basicamente tem a faca, o queijo, a mesa e o dono do buffet na mão. A China percebeu rapidinho que podia usar isso como uma arma geopolítica. E pode acreditar, usou. Nos anos 90, a China começou a produzir seus próprios bens de consumo. E, olha, se você viveu essa época, sabe, comprar brinquedo chinês era quase um contrato informal com a frustração. Era feio, quebrava fácil, parecia piada. Mas hoje? Hoje eles fazem carro, celular, drone, foguete, se deixar, até clone seu. E não satisfeita em dominar economicamente, a China pensou: bora recuperar uns territórios perdidos? Bora! Aí foi lá, 1997, e pegou Hong Kong de volta dos britânicos. Fez aquele papinho de: olha, fica tranquilo. É só um país, 2 sistemas. Vocês ficam aí com sua democraciazinha, bolsa de valores, e a gente não mexe. Soiler, mexeu. 2 anos depois, 1999, fez o mesmo com Macau, que era dos portugueses. Mesmo script: ó, fica tranquilo, é só um país, 2 sistemas. Só que, meio que é tudo nosso, tá? Claro que isso não ia acabar bem. E não acabou. Veio a revolução dos guarda-chuvas. População de Hong Kong na rua, guarda-chuva na mão, enfrentando spray de pimenta, polícia batendo e gritando: ei, Pequim, tira o dedo daqui. A treta virou símbolo. Protesto atrás de protesto. Porque, né, Hong Kong percebeu rápido que aquele papo de 2 sistemas na prática tava mais pra um manda, outro obedece. E aí, meus caros, fica aquele lembrete maroto pra humanidade. Quando você concentra todo o poder econômico nas mãos de um país com um regime altamente centralizador, bom, segura, que lá vem história. Imagine um ricaço. Aquele típico ser humano que tem dinheiro saindo pelos ouvidos, mas absolutamente zero noção de como usar esse dinheiro. A solução? Entregar tudo nas mãos de um agente de uma agência de investimentos. E o que faz a tal agência? Ela aponta com aquele dedo corporativo cheio de grana acumulada e diz: invista na bolsa, no Tesouro Direto,
seja lá o que for que faça seu dinheiro trabalhar enquanto você não trabalha. Corta para Goldman Sachs, uma daquelas instituições financeiras que parecem ter saído direto de um filme sobre ganância em Wall Street. Eles olham para o mundo e lançam uma proposta, quase uma profecia: querem ganhar dinheiro, meus caros? Então joguem suas fichas em Brasil, Rússia, Índia e China. Nasce aí o famoso acrônimo BRIC, que, ironicamente, significa tijolo em inglês. É isso mesmo, tijolo. Não tem nada mais poético do que batizar países em desenvolvimento de material de construção. Afinal, estão em obras, tentando virar potências, cheios de cimento, pó, problemas e oportunidades. O conceito pegou tanto que os países olharam e disseram: pô, legal ser chamado de tijolo, bora marcar umas reuniões. E assim começaram encontros periódicos, tipo happy hour de emergentes, para discutir política, economia, claro, como peitar os ricaços do norte. Importante: não, isso não é um bloco econômico. Não tem livre circulação, não tem open bar de mercadorias entre eles. Mas eles adoram sentar para bater papo e até criaram um banco próprio. Sim, um banco, porque se o FMI não empresta dinheiro com carinho, eles mesmos se resolvem. E quem é que estava espertíssima nesse rolê? Ela. A China. Aquela velha conhecida que faz praticamente tudo o que você tem na sua casa. A China olhou para o mapa e percebeu uma coisa que ninguém mais quis olhar com atenção: a África. Enquanto o resto do mundo fingia que a África era só figurante na história, a China pensou: recursos minerais, petróleo, ouro, cobalto, terras raras. Isso aqui é um parque de diversões industrial. E, claro, firmou parcerias. A lógica é simples. Você me dá matéria-prima, eu te dou rodovias, portos, ferrovias, energia, dívida eterna. Aliás, é aqui que entra um dos membros mais, digamos, excêntricos do BRICS, a África do Sul. Enquanto Brasil, Rússia, Índia e China são baleias territoriais e demográficas, a África do Sul é mais um golfinho simpático no meio do oceano. Mas está lá, firme, porque tem minério, tem posição estratégica, acima de tudo, tem utilidade. A China, meus amigos, hoje é simplesmente o maior investidor no continente africano. Uma parceria bonita, quase romântica. A África fornece os recursos, a China constrói a infraestrutura, claro, ambos se abraçam, até alguém perceber quem está apertando mais forte. Mas a brincadeira não para aí. O dragão chinês resolveu que o mundo inteiro é pequeno demais para seus planos. Sim, ela também investe na Europa, nas Américas e até aqui, na nossa terrinha. Existe até um projeto que pretende ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico. Imagina só, uma ferrovia cortando o Brasil até o Peru. Simples, direto, obviamente, muito lucrativo. Por trás disso tudo está um nome que você precisa decorar: Xi Jinping. O homem, o mito, o líder que basicamente olhou para a Constituição da China e disse: revoga isso aqui para eu ficar no poder até quando eu quiser, beleza? E ficou. Xi Jinping, aliás, é tratado pela mídia chinesa como o novo Deng Xiaoping, aquele sujeito simpático que colocou a China para crescer feito fermento na década de 80. E olha, não é por acaso. Sob Xi, a China está simplesmente metendo 6 trilhões de dólares, sim, trilhões, em infraestrutura ao redor do planeta até 2049. Para você ter uma noção, isso é 5 vezes o PIB inteiro do Brasil. Mas calma, não acabou. Enquanto a China constrói o mundo, os Estados Unidos olham desconfiados. E, como todo bom tiozão do churrasco, começam a reclamar: esses caras estão roubando meu mercado. A solução americana? Taxas, tarifas e mais taxas. Se você não consegue competir, você tenta barrar. Foi assim que começou a tão falada guerra comercial. E quem sofreu? Bom, o mundo inteiro. Inclusive, ironicamente, o Brasil se deu bem por uns minutos porque a China parou de comprar soja dos Estados Unidos e comprou a nossa. Palmas para a geopolítica. Mas não para por aí. Se guerra comercial já é tenso, imagina a guerra tecnológica. A treta? 5G de um lado, a empresa chinesa Huawei, dominando a tecnologia que promete transformar a internet em algo instantâneo. Do outro, os Estados Unidos, surtando com a possibilidade de perder o controle dos dados, da vigilância, sejamos honestos, do mundo. E sim, dados hoje valem mais que petróleo.
Sabe aquele papo de privacidade? Esquece. Isso morreu faz tempo. Seu celular sabe mais sobre você do que sua própria mãe. E se a Huawei instala o 5G no mundo todo, a pergunta que tira o sono dos americanos: será que a China vai saber também? O medo não é só comercial. É geopolítico, é militar, é cultural. A China já entende que, para ser uma superpotência, não basta ter dinheiro. Tem que ter influência militar, controle de dados, claro, soft power, aquele charme cultural que faz o mundo inteiro querer ser como você. Por enquanto, no departamento cultural, a China ainda não conseguiu fazer a galera sair cantando músicas em mandarim no Spotify. Mas no econômico e no tecnológico, bom, eles estão passando o rodo. Enquanto isso, a Rússia, sempre ela, se mantém no jogo. Tem arsenal nuclear, tem poder militar, mas dinheiro que é bom, nem tanto. Então ela se abraça com a China. Tanto que Putin, esse romântico incurável, recebeu de Xi Jinping uma medalha de melhor amigo. Sim, é sério. Medalha. Melhor amigo. Discovery Channel não conseguiria roteirizar isso melhor. E assim seguimos. De um lado, Estados Unidos e Europa, com cara de quem percebeu que o baile tá mudando. Do outro, China e Rússia, ajustando suas gravatas geopolíticas e rindo discretamente enquanto o tabuleiro do mundo se reorganiza. Senhoras e senhores, bem-vindos ao maravilhoso e caótico mundo do século XXI.